Física. Hoje o tema da nossa aula vai ser lançamentos verticais. Os lançamentos verticais são bastante corriqueiros. Quando deixamos cair um objeto de uma certa altura, estamos tendo o que nós chamamos de queda livre. Enquanto quando a gente atira um corpo verticalmente para cima, nós temos esse movimento que nós chamamos lançamento vertical para cima. E ambos esses movimentos, tanto queda livre quanto o lançamento vertical, está sob a ação da força da gravidade. Imagine agora a seguinte situação, abandonando uma pedra e uma folha de papel, ao mesmo tempo e da mesma altura. Quem chega primeiro ao solo? Essa é fácil, vai pensar, é a pedra. Por que será? Você deve dizer, porque a pedra tem mais massa, então ela chega primeiro. Ou também você pode formular uma outra hipótese. Você pode dizer, a pedra vai chegar porque ela vai ter menos atrito com o ar. Bem, e agora se acontecermos a gente amassar essa folha de papel, ou seja, fazer uma bolinha de papel, o que vai acontecer? Qual vai chegar primeiro? Alguns vão dizer a pedra novamente, outros vão dizer a bolinha, outros vão optar por dizer que as duas vão chegar ao mesmo tempo. Mas o que realmente vai acontecer? Se a gente fizer essa experiência, tenta fazer em casa que você vai verificar. Praticamente vai chegar as duas ao mesmo tempo. Isso Galileu Galilei, lá no 1564, que Galileu nasceu em 1564 a 1642, que a gente falou lá na aula 1, que foi o criador do método experimental, que até hoje nós utilizamos nas ciências naturais, ele começou a fazer esse teste na Torre de Pisa. Ele utilizava lá, no caso, uma bola de canhão e um objeto bastante leve. E ele verificou que os dois, se não tiver o atrito com o ar, eles chegam praticamente juntos. Na Itália, o Galileu já observava um fenômeno muito similar a essa experiência simples que eu estou propondo para vocês. Por incrível que pareça, os dois chegam exatamente, praticamente juntos. Utilizando, nós falamos ali que o que interfere a chegada dos dois exatamente juntos é o atrito. É o atrito com o ar. Então, se a gente retirar o ar ali que faz o atrito, nós podemos fazer o que a gente chama de um tubo de Newton, um tubo de vácuo. Nessa experiência, fazendo esse tubo de vácuo, nós colocamos os dois objetos, eles caem exatamente ao mesmo tempo. Ou seja, pode parecer até absurdo. Colocar uma pedra e uma pena, eles vão cair com a mesma aceleração, ou seja, a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade é praticamente a mesma em toda a superfície do globo terrestre, tendo sempre a direção vertical e o sentido apontado para o centro da Terra. Relembrando lá da aula 1 ainda, nós temos isso que é uma grandeza vetorial, porque a gente precisa saber, além do módulo, a direção e o sentido. Agora nós vamos começar a estudar o primeiro movimento que tem a ver com os lançamentos verticais, que é o movimento de queda livre. A queda livre acontece sempre próximo à superfície terrestre. Está sujeita à força a força gravitacional, ou seja, a aceleração gravitacional. Ela é um movimento retilíneo, uniformemente variado, o que a gente já viu nas aulas anteriores, o MRUV, e o seu movimento é sempre uniformemente acelerado. O que quer dizer isso? Nós vamos ter sempre a velocidade aumentando e a aceleração também positiva, ou seja, no caso a nossa aceleração é a aceleração gravitacional. Bem, relembrando as funções horárias para a queda livre, que são muito parecidas, porque saem exatamente do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, relembrando a formulazinha do MRUV, nós temos que x é igual a x0 mais v0 vezes t, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Relembrando, o x é a posição final, o x0 a posição inicial, v0 a velocidade inicial, t o tempo, a aceleração é o a e o tempo novamente. Agora, o que vai diferenciar a nossa fórmula para a queda livre? Que em vez de nós termos o x, nós vamos trabalhar com h para a altura. Em vez do x0, a gente vai ter o h0. E a velocidade e o resto das incógnitas vão ser exatamente o mesmo. Agora, no lugar do h0, sempre nós vamos considerar a posição inicial 0. E a velocidade inicial, que ele vai ser abandonado, sempre com velocidade inicial 0 também.
E, no caso da aceleração, vai ser o g. Então, nós vamos ter a função horária da posição para a queda livre da seguinte maneira. H é igual a 1/2 de g vezes o tempo ao quadrado. Agora nós vamos ver uma outra função que a gente já trabalhou também no MRUV, que é a função horária da velocidade escalar. Relembrando no MRUV, nós tínhamos a formulazinha como V igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. O que muda aqui é que a nossa velocidade inicial vale 0, então ela desaparece, e a nossa aceleração vai ser a aceleração da gravidade que nós utilizamos o g. Então a nossa formulazinha para a queda livre vai ficar V é igual a g vezes t. Relembrando ainda a equação de Torricelli que a gente utilizou lá, que era v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, ΔX, a nossa formulazinha vai ficar velocidade final ao quadrado, a velocidade inicial desaparece, mais 2 vezes a aceleração da gravidade, o g, vezes a altura que nós estivermos abandonando o corpo. Agora a gente vai trabalhar com os diagramas para a queda livre. Igualmente a gente fez para o MRUV e para o MRU, nós vamos também ter alguns diagramas horários para a queda livre. Nós temos o diagrama horário das alturas ou posições, que ele é muito parecido com o que a gente trabalhou do MRUV. Agora nós vamos ter, como nossa fórmula, a nossa função horária das posições é uma função horária de segundo grau, nós vamos ter a característica de uma parábola. Relembrando que nós só tem sentido em falar do diagrama para o lado direito dos tempos, que o eixo x vai ser o nosso eixo dos tempos, então não existe tempo negativo. Então só vamos ter a direita do zero, ou seja, os tempos positivos, e a característica será uma parábola. Já o diagrama horário das velocidades vai também ser parecido com o MRUV, que vai ser uma função crescente, nesse caso, que a velocidade vai começar em 0 e vai aumentando no decorrer do tempo. Então, no eixo do x, vai ser o nosso eixo dos tempos, e o nosso eixo y vai ser a nossa velocidade. E ela sempre será crescente para nossa queda livre. O outro diagrama é o diagrama da aceleração. Relembrando, tudo aquilo que a gente viu no MRU está valendo aqui. A única coisa é que os gráficos vão ter algumas características especiais. No caso da aceleração, é a aceleração da gravidade. E o nosso corpo, e a nossa aceleração da gravidade, normalmente nós vamos trabalhar com 10 metros por segundo ao quadrado, e ela vai ser invariável próximo à superfície terrestre. Para os exercícios, sempre invariável. E daí nós vamos ter a característica que vai ser uma função constante, de primeiro grau também, uma função constante, e que vai estar sempre acima do eixo dos tempos, que no caso é o nosso eixo x, que é o nosso eixo dos tempos, e ele vai ser sempre uma reta paralela ao eixo do x. E lembrando, não tem sentido a gente desenhar o gráfico para o lado esquerdo, porque não existe tempo negativo. Agora nós vamos estudar o lançamento vertical para cima. O que diferencia o lançamento vertical para cima da queda livre? Bem, prioritariamente vai ser a grandeza vetorial, a aceleração da gravidade. Lembrando, aceleração vetorial, nós precisamos saber a direção e o sentido. O que muda? O sentido. Então, o sentido positivo para a aceleração vai ser para baixo. Nós temos que aqui agora, no lançamento vertical para cima, está sendo jogado para cima. Então, nós estamos indo no sentido contrário. Então, portanto, nós vamos ter que o G, nós vamos ter que considerar negativo. Então, é isso que vai prioritariamente mudar em relação à queda livre. Vamos dar uma olhadinha nas diferenças das funções horárias da posição primeiramente. Nós tínhamos lá que a função horária da posição para a queda livre, nós não tínhamos velocidade inicial. No caso agora, o que vai fazer o corpo subir vai ser exatamente a velocidade inicial. Então nós vamos ter a função horária como sendo H é igual a V0 vezes o tempo, menos 1/2 de G vezes o tempo ao quadrado. Relembrando, H é a posição
aonde o corpo vai atingir, é a posição final, a altura final. A velocidade V0 é a velocidade inicial, que é dada em metros por segundo, tempo em segundo, e a aceleração da gravidade, dado por G, em metro por segundo ao quadrado. Agora nós temos a função horária da velocidade escalar. A função horária da velocidade escalar vai ser V é igual a V0 menos G vezes T. Relembrando, V é a velocidade final nossa, em qualquer instante, que é dada em metros por segundo. V0 é a velocidade inicial, a qual a gente atirou, também dada em metros por segundo. E o G é a aceleração da gravidade, que é dada em metros por segundo ao quadrado. E o T, o tempo que nos interessa, que sempre vai ser dado em segundo. A outra equação que a gente trabalhou, relembrando a equação de Torricelli, foi desenvolvida a partir das outras duas equações, a de posições e a da velocidade, que agora, Torricelli, nós não teremos tempo, vai ser dado como V final ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado menos 2 vezes G vezes a altura. Aonde V é a velocidade em qualquer instante, que é dada em metros por segundo. V0 é a velocidade inicial, aquela velocidade que a gente jogou, deu impulso inicial, que é dado em metros por segundo. O G é a aceleração da gravidade, que é dada em metro por segundo ao quadrado. E H é a altura, naquele momento que a gente quer verificar a velocidade final ou outro dado que a gente queira calcular nessa nossa formulazinha da equação de Torricelli. Essa fórmula é bastante interessante porque a gente não necessita dos tempos para a gente calcular os outros, as outras grandezas que nos interessam. Bem, agora no movimento, neste movimento de lançamento vertical para cima, nós também temos os diagramas horários. O primeiro diagrama é o diagrama horário das posições, ou seja, das alturas nesse caso, que nós vamos ter no eixo X, novamente os tempos, no eixo Y nós vamos ter as posições e novamente nós vamos ter o caso de uma parábola, já que a nossa função horária é uma função de segundo grau. O que diferencia, por exemplo, da queda livre é que agora a nossa aceleração ela é negativa. Então, portanto, se ela é negativa, relembrando lá da matemática, das funções horárias, das funções da matemática, nós vamos ter, portanto, a concavidade para baixo, o que diferencia um gráfico do outro. Então, nós vamos ter a parábola, ou seja, o gráfico, a parábola, a concavidade para baixo. Já no diagrama horário das velocidades, o que vai diferenciar, nós vamos ter o eixo X, que é os tempos, o eixo Y, que é a velocidade, nós vamos ter um gráfico decrescente nesse caso, quando ele estiver subindo, porque a velocidade vai estar diminuindo, tá? A partir do momento que ele chega na altura máxima, quando ele chega à altura máxima, a velocidade dele chega a zero, ele vai começar novamente a aumentar a sua velocidade. Já no diagrama horário da aceleração, esse já não vai mudar. O que vai mudar simplesmente, ele continua sendo uma função constante, só que agora a aceleração da gravidade é negativa. Então ela vai ficar abaixo do eixo dos tempos, mas sempre o mesmo valor. Uma função constante, portanto. Agora vamos fazer uma atividade envolvendo exatamente queda livre. Vamos dar uma olhadinha no exercício. Um corpo cai de um ponto situado a 320 metros de altura em relação ao solo, sob a ação única da gravidade. Determine a função horária do movimento, o tempo gasto para atingir o solo, ou seja, o tempo de queda, e a velocidade ao tocar o solo. Nesse problema, ele pede para a gente adotar a gravidade, que normalmente é utilizada 10 metros por segundo ao quadrado. Agora a gente vai fazer essa resolução. Para nós determinarmos a função horária do movimento, relembrando a queda livre, a função horária do movimento é h é igual a 1/2 de g vezes o tempo ao quadrado. Como g vale 10, nós vamos substituir no lugar do g o 10, vai ficar h é igual a 1/2 vezes 10 vezes o tempo ao quadrado. Multiplicando 1/2 vezes 10, nós vamos ficar que h é igual a 5t ao quadrado. Agora, para nós calcularmos o tempo de queda, nós vamos relembrar que a altura que ele vai ser solto é 320 metros.
Então, pegando a nossa formulazinha que a gente determinou na letra A, H é igual a 5t ao quadrado, no lugar do H colocamos o 320. Então, ficamos 320 é igual a 5t ao quadrado. Passando 5 dividindo, vamos ficar t ao quadrado é igual a 320 dividido por 5. Nós vamos ficar, então, com t ao quadrado é igual, fazendo a divisão, 64. T, tirando a raiz de ambos os membros, nós vamos ter que o tempo vai ser 8 segundos. Agora, na letra C, ele quer saber qual é a velocidade que esse corpo vai chegar ao solo. Então, relembrando a formulazinha da velocidade, V é igual a G vezes o tempo. O G é 10, então vai ficar V é igual a 10t. Como o tempo que a gente calculou na letra B é 8 segundos, nós vamos ter que a velocidade vai ser V é igual a 10 vezes 8, ou seja, a velocidade deu 80 metros por segundo. Bem, galera, terminou nosso tempo. Nós nos encontramos na próxima aula para ver mais um conteúdo de física e estudar. Mas lembrando, peguem a apostila e reflitam sobre tudo que a gente falou e façam exercício, porque apenas treinando é que a gente se dá bem no vestibular e em tudo na vida. Treine, vejam as dúvidas e estudem novamente. Até a próxima aula.